Gravando um vídeo aqui, né? Tava vendo um vídeo aí na rede vizinha. E aí eu tô pensando aqui no que falar com relação a algumas coisas. E aí é que tá. A espiritualidade realmente resolve a sua vida ou não? E aí a gente vamos bater esse papo aqui, vamos fazer uma reflexão se realmente a espiritualidade ajuda, se a espiritualidade de fato resolve a sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Estava refletindo sobre essa questão, a espiritualidade, mas a gente fala espiritualidade aí quando nós falamos sobre esse tema, espiritualidade, nós estamos falando de algo muito amplo. E o que é algo muito amplo? Espiritualidade tem a ver com diversas situações. Tem a ver com entidades, tem a ver com orixás, tem a ver com várias e várias situações, e a gente precisa entender uma coisa. A espiritualidade por si só não resolve a vida de ninguém. Mas aí é que tá. O que seria espiritualidade para você? E como essa espiritualidade resolveu a tua vida? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Quando eu digo espiritualidade, eu me atenho a diversas opções. Você tem religiões, você tem crenças, você tem diversas situações aí. E aí é que tá. Tem muita gente que já se frustrou com isso. E como assim já se frustrou? Sim, ela já se frustrou. Já procurou igreja, já procurou terreiro, já procurou pai de santo, já procurou uma porrada de coisa e nada resolveu a vida dela. E aí é que tá o problema. Quando eu digo que a espiritualidade precisa resolver a minha vida, nós temos uma via de mão dupla. Por que uma via de mão dupla? Porque não é responsabilidade da espiritualidade resolver a sua vida. Não é a espiritualidade, não é. Não faz parte da espiritualidade, não está na conotação da espiritualidade resolver a sua vida. E aí é que tá. Por que as pessoas se frustram? Por que as pessoas muitas das vezes procuram a espiritualidade nesse sentido? E aí é que tá. Quando eu procuro a espiritualidade numa forma de tentar resolver os meus problemas, eu estou fazendo uma coisa que é terceirizar. E quando eu terceirizo algo, eu estou tirando isso das minhas mãos. Eu estou tirando essa responsabilidade que é minha. Ou seja, a vida é minha e sou eu que preciso resolver esse problema. Os problemas da minha vida não tá na mão de Exu, não tá na mão de Pombogira, não tá na mão de Orixá, não está na mão da Quimbanda, não está na mão da Umbanda, não está na mão deles ou das religiões. O problema está na sua mão. Tá, Diego, mas você está falando... Sim, por que todo mundo, quando ele procura um pai de santo, ele fica um tempo na casa daquele sacerdote e isso... entre aspas, né? Porque nem todo mundo se frustra com pai de santo. Tem gente que consegue acertar uma casa e encontra um bom pai de santo, um bom sacerdote. Mas a grande maioria hoje tem se frustrado. E aí é que tá. Se frustra por quê? Por que essa pessoa está se frustrando? Por que ela está se frustrando com aquele sacerdote? Por que ela está se frustrando com aquela casa ou com aquela religião? Simples. Ela está terceirizando um problema que é dela. Sim, ela está terceirizando um problema que é dela. E quando nós terceirizamos um problema que é nosso, nós temos que entender duas coisas. Sacerdote não é responsável por resolver a sua vida. O sacerdote ele é o cara que ele vai te dar as ferramentas para você fazer isso. Sim, o sacerdote ele é o cara que vai te dar as ferramentas para isso. Ele não vai resolver a tua vida. A espiritualidade, caboclo, preto velho, Exu,
Pombogira, não vão resolver a sua vida. Lúcifer, Mamon, Asmodeus e por aí vai, eles não vão resolver a tua vida. Tá, Diego, então pra que eu procuro um terreiro? Pra que eu procuro um magista? Pra que eu procuro, vamos lá. Quando você faz uma magia, quando você faz um ebó, quando você faz alguma situação nesse sentido, a função dessa situação é justamente equilibrar você. O ebó vai equilibrar o teu destino, vai corrigir as coisas que precisam ser corrigidas e limpar o seu campo espiritual. A magia, ela vai ser utilizada para resolver aquela situação, porém, ela vai resolver isso no campo espiritual. Ela não vai resolver isso no campo material, ela vai resolver no campo espiritual. E aí é que tá. Tá, Diego, então se eu gasto dinheiro para fazer uma amarração, aquela amarração ela é espiritual? Sim, ela é espiritual. Ela ainda está no campo espiritual. Se você faz um ebó, esse ebó ele vai ficar por um tempo no campo espiritual. Se você faz qualquer que seja a magia, qualquer que seja o banho de limpeza, qualquer que seja, ela vai ficar no campo espiritual. Até que você crie coragem e vá fazer o que precisa ser feito. Ou seja, você precisa arrumar um emprego. E aí você procura uma casa. Um sacerdote vai e fala que você precisa fazer um ebó de abertura de caminhos. Ou que você precisa fazer um ebó para que você alcance o seu objetivo. Ok, você vai lá e faz. Mas se você não levantar de manhã, não for na empresa ou não fizer a entrevista, não fizer o processo seletivo quando você for cogitado para isso, ou seja, você está correndo atrás, você está mandando currículo. Aí nessa a empresa te liga. Ó, fulano de tal, tem um emprego aqui, né? Vou dar um exemplo. Auxiliar de limpeza. Salário é tanto e você, né? A gente quer fazer uma entrevista com você. Aí você, beleza, conseguiu. Depois de fazer o ebó, depois de fazer o trampo, depois que você mandou um monte de currículo, aí você consegue a oportunidade. Mas aí você não faz a entrevista, você não faz o processo seletivo, você não faz aquilo que precisa fisicamente fazer. E aí é que tá. Como que a espiritualidade vai resolver a sua vida, sendo que a parte física que você tem que fazer precisa ser feita? E é isso que a grande maioria dos sacerdotes não falam. A grande maioria dos sacerdotes acham que eles são o super-homem ou a Liga da Justiça, que vão resolver o teu problema. E não, o sacerdote ele é o cara que ele vai trabalhar a questão espiritual. E aí é que tá. Um bom sacerdote é aquele cara que te orienta. Então, meu filho, vai para cima. Você está correndo atrás de emprego? Vai para cima que você vai conseguir. Então, meu filho, vai para cima que você vai conseguir. Então, o sacerdote é o cara que vai fazer a parte espiritual, ensinar, orientar, dar caminho pro cara. Mas é você que tem que caminhar. Então, nesse sentido, vamos lá. O sacerdote ele é como se fosse um guia espiritual. O guia espiritual ele vai te dar caminho. Você vai e pede pro caboclo lá que você precisa de uma abertura de caminhos para conseguir um emprego. Pro preto velho ou pro Exu. Você vai lá e pede, eles vão lá e vão abrir o caminho para você. Mas é você que precisa ir lá fazer. É você quem tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá fazer. Então se você não faz, não adianta o preto velho, não adianta o caboclo, não adianta o Exu, não adianta o sacerdote, não adianta nada. Você é quem tem que fazer. Preto velho vai abrir caminho. O Exu vai abrir caminho. A pombogira vai abrir caminho. O sacerdote vai abrir seus caminhos. E aí é que tá. Se você não faz a sua parte, de que adiantou essa correria toda? De que adiantou esse trampo todo?
De que adiantou você tirar dinheiro do bolso para fazer o ebó? De que adiantou você tirar dinheiro do bolso para fazer a magia? De que adiantou você tirar dinheiro do bolso para você fazer uma coisa e aí vai falar: "Tá, Diego, mas se a coisa depende de mim, então para que eu vou?" Você vai justamente por quê? Essa é a parte que te falta, a parte espiritual. A parte espiritual que te falta. Você vai, por exemplo, eu já de vez em quando vou na live de ateus, né? Live de ateus. Muito ateu critica, né, outras religiões e tal, porque ele não acredita em religião. E num ponto de vista, ele não está errado de não acreditar em religião. Por que ele não está errado? Porque o problema não está na religião. O problema não está na religião. Uma pessoa não crer em nada, não crer em nenhum tipo de espiritualidade, força ele a entender que ele é o responsável pela própria vida dele. Então, quando eu deixo de acreditar numa espiritualidade, a responsabilidade recai sobre mim. Só que, quando eu também estou acreditando em uma espiritualidade, essa situação também recai sobre mim. Entendeu que não muda muita coisa? Tá, Diego, mas eu acredito. Eu não sou um ateu, eu acredito, sim. Você acredita. Mas independente se você acredita ou não, independente do que você acredita ou não, aquilo ali só vai acontecer, as coisas só vão acontecer na sua vida quando você faz aquilo que você precisa fazer, que você tem que fazer. Exemplo, se eu não faço uma defumação na minha casa, se eu não faço uma limpeza na minha casa, se eu não tomo meus banhos de descarrego, se eu não faço aquilo que eu, como sacerdote, preciso fazer, você acha que meus caminhos vão se abrir? Você acha que Exu vai abrir meus caminhos? Então, até eu, que sou sacerdote, se eu não faço aquilo que eu preciso fazer, nada vai se resolver na minha vida. Se eu não faço o que eu tenho que fazer, nada vai se resolver na minha vida. Se eu não vou para a casa do meu sacerdote tirar um ebó, nada vai resolver o meu problema. Se eu não faço consultas oraculares com os meus sacerdotes, nada vai resolver a minha vida. Por quê? O oráculo vai me dar orientação. Eu vou e executo. O oráculo vai me dar orientação, eu vou lá e executo. Então você entendeu que tudo depende de mim? Tudo vai depender de mim? Não é porque eu sou sacerdote que eu sou diferente de você que está vendo isso aqui. Não, ao contrário. Eu tenho as ferramentas, mas se eu, por exemplo, não sair da minha casa e não for comprar o material para fazer o trabalho para a pessoa, não vai acontecer o que precisa acontecer na vida daquela pessoa. Se eu não faço as minhas firmezas, não faço as minhas obrigações que eu tenho que fazer com a minha própria espiritualidade, você acha que a minha espiritualidade vai abrir caminho sozinha? Então, justamente por eu ser sacerdote, por eu estar nos cultos que eu estou, eu tenho uma porrada de situações que eu preciso fazer. Eu preciso fazer. E aí, se eu preciso fazer, meu sacerdote não vai fazer por mim. Ele vai me orientar. Ele vai me passar o fundamento. Mas se eu não tirar a bunda da cadeira, não for lá comprar o material, não for lá fazer o que precisa ser feito e depois que eu fiz, se eu não tomar as devidas atitudes no meu dia a dia, de que adiantou o gasto todo que eu tive? De que adiantou tudo que eu fiz? Então as pessoas precisam entender uma coisa. A espiritualidade, ela só vai mudar a tua vida a partir do momento em que você também tem essa parte meia ateu. O que é essa parte meia ateu? Não depender da espiritualidade para tudo. Você tem a parte em que você realmente depende da espiritualidade, e tem a outra parte que depende de você. Mesma coisa, eu vou voltar de novo no quesito procurar emprego. Não adianta fazer ebó, não adianta fazer trabalhos, não adianta fazer magias, se na hora que a oportunidade aparece, que a pessoa, que a empresa liga, do RH liga para você,
e você não participa do processo seletivo. Se você não participa das etapas do processo seletivo. Então, gastou dinheiro com ebó, gastou dinheiro com um monte de coisa, depois você chega, consegue a oportunidade. E aí você simplesmente cruza o braço e acha que o emprego vai bater na tua porta. Opa, vamos lá, vamos trabalhar, tal, não sei o que, meu irmão. Se você não participa do processo seletivo, se você não entrega a documentação, se você não faz a parte que tem que ser feita, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então a espiritualidade vai te dar as ferramentas e abrir teus caminhos. Mas você é quem vai fazer. E aí é um conjunto, é uma somatória de forças. É a espiritualidade e você. A espiritualidade e você. A espiritualidade, 50% você. E aí sim, quando você se conscientiza e entende que você e a espiritualidade são uma união de forças, aí sim a espiritualidade começa a te ajudar a resolver a tua vida. Ela te ajuda a resolver a tua vida. Ela não resolve a tua vida. Essa frase está errada. A espiritualidade resolve a tua vida. Não. A espiritualidade ela ajuda a resolver a tua vida. A espiritualidade ela ajuda a resolver a tua vida. Mas ela não resolve a sua vida se você estiver precisando procurar um emprego, não levantar a bunda da cadeira e não correr atrás. Você não vai conseguir melhorar a sua saúde se você não correr atrás de especialistas, de passar no médico, de correr atrás daquilo que você precisa correr atrás. Então, quando a gente fala, eu preciso que a espiritualidade mude a minha vida. Tá, mas você está disposto a fazer o que por isso? O que você está disposto a fazer? Será mesmo que você está precisando da espiritualidade ou será que muitas das coisas tem a ver mais com você do que com a espiritualidade a qual você vai seguir? Porque não adianta nada você falar, eu quero a quimbanda, quero adentrar a quimbanda. Beleza, mas você não tem caminho para entrar na quimbanda. Ah, eu quero adentrar o candomblé. Lembrando que nem todo mundo tem caminhos para todas as religiões. Nem todo mundo. Tem gente que tem caminho para quimbanda. Tem gente que tem caminho para quimbanda e só a quimbanda já resolve o problema dela. Tem gente como eu, por exemplo, que tive que fazer outras iniciações. Então só a quimbanda para mim não resolveu a minha vida. Mas ela foi o start. Então assim, nós precisamos entender que todo ser humano ele é um único ser. Às vezes não é só uma religião que resolve. Às vezes não é só um ebó que resolve. Às vezes não é só. Então, às vezes, também pode ser que às vezes só uma mudança de comportamento. Você não precisa ir para quimbanda. Você não precisa ir para candomblé. Você não precisa ir para umbanda. Você não precisa de nada. Às vezes só uma mudança de comportamento. Só uma mudança de comportamento que você tem muda a tua vida. Você não precisa nem ir para a espiritualidade. Não precisa nem procurar a espiritualidade. Ou precisa e vai para a espiritualidade. Você tem caminhos. Você tem caminhos para ser um sacerdote. Você tem caminhos para você adentrar a quimbanda. Você tem caminhos para Ifá. Você tem caminhos. Mas você não tem atitudes condizentes com isso, comportamentos condizentes com isso. E aí você vai precisar fazer o quê? Mudar. Sim, você vai precisar mudar os comportamentos. Você vai precisar mudar o comportamento. E aí é que tá. Para você mudar o comportamento, você precisa se conscientizar. Então, quando você faz um trabalho, um ebó, por exemplo, o ebó ele não vai te conscientizar. Ele vai trabalhar, ele vai limpar, ele vai fazer aquilo que o ebó tem que fazer, que é corrigir o teu destino, corrigir os teus caminhos, fazer algum tipo de correção. Beleza, a correção foi feita. A energia espiritual vai te influenciar. E aí, às vezes você vai precisar de mais de um ebó. Ou às vezes só aquele ebó realmente vai ter força, vai ter carga energética suficiente para que ela mude algumas coisas que você precisa mudar, como padrões. Você está vibrando num padrão em que esse padrão
tá te negativando. Ou você, né? Vamos falar logo assim, você tá negativado. E aí, estando negativado, não consigo arrumar emprego, não consigo arrumar nada na minha vida. Nada. Nada. Eu não tô conseguindo arrumar emprego, Diego. Já fui em casa A, já fui em casa B, já fui na Quimbanda, já fui na Umbanda, já fui numa porrada de lugar. Já fui em todos os lugares e ninguém resolveu o meu problema. Realmente, não vai resolver seu problema. Porque aí eu já vou falar logo, 99,9% dos casos é o comportamento seu que está errado. Não é as religiões, é o seu comportamento que está errado. É o seu pensamento que está errado, são as suas atitudes que estão erradas. Porque você está terceirizando aquilo que realmente é você quem tem que fazer. Se você já passou por tudo quanto é tipo de lugar, se você já passou por todas as religiões e a tua vida não foi resolvida, pá, não é a religião que tem que resolver a tua vida. Nunca foi a religião que teve que resolver a tua vida. A religião te ensina, te dá as ferramentas, mas ela não vai fazer por você. Ela não vai fazer por você. A Umbanda não vai fazer com que você arrume emprego. A Quimbanda não vai arrumar para você um emprego. A Umbanda não vai te deixar rico. A Quimbanda muito menos. Ifá não vai te deixar rico. Por quê? Primeiro, porque você está terceirizando aquilo que é você que tem que fazer. Você está terceirizando aquilo que é você quem tem que fazer. E se você está terceirizando aquilo que é você quem tem que fazer, não adianta você culpar o sacerdote, não adianta você culpar a religião, não adianta você culpar ninguém. É você que está errado. E se você é que está errado, depende de você fazer as mudanças. Depende de você fazer as mudanças que precisam ser feitas. Então o ebó, a magia, o trabalho vai te ajudar e muito para que você alcance os seus objetivos. A religião vai ajudar com que você mude de vida, mas é você quem vai ter que fazer isso. A religião vai abrir portas. Os trabalhos vão ajudar, vão te auxiliar, vão trazer para você coisas, correções, mudanças que são necessárias. Mudanças que são necessárias. E quando uma mudança é necessária, realmente, se você não estiver numa religião, se você não fazer uma consulta oracular, se você não procurar um sacerdote sério, que realmente chegue e fala, você precisa fazer isso aqui. Diego, mas vamos lá. Nem todo mundo precisa fazer ebó. Nem todo mundo precisa fazer... Vamos lá logo. Nem todo mundo precisa fazer o que todo mundo faz. Quem garante que você sentar na minha mesa de jogo significa que você tem que fazer um ebó? Quem garante que você sentar na minha mesa de jogo significa que você precisa fazer uma amarração? Quem garante que você sentar... Não, por isso que quando eu vou atender os meus clientes, primeiro, eu preciso saber como que está a vida dessa pessoa. Como que eu vou fazer isso? Através da consulta oracular. É no oráculo que eu vou conseguir enxergar o que eu preciso fazer para resolver o que você precisa. Ou, qual é o tipo de magia, qual é o ebó, o que eu preciso fazer para realmente você alcançar o seu objetivo. Se eu não sei como que eu vou te ajudar, como que a espiritualidade vai... Porque a minha função como sacerdote não é saber mais do que a espiritualidade. A minha função vou consultar a espiritualidade para me entender o que você precisa. Então a minha função não é saber mais do que a espiritualidade. A minha função é saber o que a espiritualidade diz. Eu preciso perguntar para a espiritualidade o que fazer para te ajudar. Como eu posso te ajudar?
E aí a espiritualidade vai dizer, ó, para fulano de tal você tem que fazer isso, isso, isso. Para ciclano de tal você tem que fazer isso, isso, isso. E às vezes você não precisa nem isso, às vezes só o que a gente fala resolve a vida da pessoa. Só conscientizar a cabeça daquela pessoa. Só conscientizar aquela pessoa às vezes muda muito mais do que um ebó, do que uma amarração, do que muitas coisas aí. É porque as pessoas hoje em dia estão fragilizadas emocionalmente. Eu sei, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão fragilizadas emocionalmente. E aí muitas se entregam de corpo e alma para a espiritualidade, mas aí é que tá. A gente precisa ser um pouco racional. A gente precisa ser um pouco cético. E precisamos entender que a espiritualidade é o veículo. A espiritualidade é o veículo de manifestação que vai fazer com que você alcance o teu objetivo. Ela é o veículo. Ela não vai resolver. Ela é o veículo que vai te ajudar você a resolver. Ela é o veículo que vai ajudar você a resolver a tua vida. A Quimbanda tem ferramentas, tem fundamentos, tem tecnologia para ajudar você a alcançar seu objetivo. A Umbanda tem fundamentos, tecnologia espiritual para ajudar você a alcançar seus objetivos. Então você entendeu que não é a espiritualidade que vai resolver a tua vida, e sim, ela vai trazer ferramentas para que você resolva a tua vida. Ela vai trazer as ferramentas para que você resolva a tua vida. Ela por si só não vai resolver isso sozinha. Espiritualidade não vai resolver sozinha. Então o termo desse vídeo, ou o tema desse vídeo é justamente isso. Diego, o que eu preciso fazer para que a espiritualidade mude a minha vida? Primeira coisa, conscientizar. Você precisa se conscientizar. O que você realmente precisa? E quais serão as ferramentas que a espiritualidade vai trazer para que você faça isso acontecer? Então você tem que entender que quando você procurar um terreiro de Umbanda, você procurar um terreiro de Quimbanda, você procurar um terreiro de Candomblé, você procurar algum desses locais, quando você sentar para falar com o Preto Velho vai te aconselhar. O caboclo vai te dar um passe, vai te dar, né, a limpeza espiritual que você precisa. O baiano, o Preto Velho, o marinheiro, todas as entidades vão fazer o que naquele exato momento é necessário. Mas quando você sair de lá, ouça o que o Preto Velho está falando. Ouça o que o Exu está falando. Ouça o que aquela entidade está falando. Para quando você sair, você executar aquilo que exatamente a espiritualidade está te dizendo. Porque aí é que está. A espiritualidade vai te trazer as ferramentas para você, no seu dia a dia, fazer aquilo ali acontecer. Então o grande problema é que as pessoas estão tão atribuladas, preocupadas com os problemas, que elas não param para ouvir. Elas não param para ouvir a espiritualidade. E aí realmente você vai poder passar por 50 casas, passar pela mão de 10 sacerdotes. Sua vida não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque você não está ouvindo a espiritualidade. Você não está ouvindo o sacerdote, que deveria de ser justamente o porta-voz dessa espiritualidade. E aí é que tá. Nós somos os porta-vozes. Nós somos os caras que fazem o que? A tradução. Eu vou traduzir aquilo que a espiritualidade está dizendo. Eu não sou a espiritualidade, mas eu vou traduzir aquilo que a espiritualidade, através de uma consulta, através de um jogo de búzios, através de um tarô, eu vou traduzir aquilo que a espiritualidade está dizendo. Minha função é traduzir. Eu não sou o orixá. Eu não sou o caboclo. Eu não sou o Preto Velho. Mas eu vou traduzir aquilo que aquela espiritualidade está falando. E eu não sou, vou falar logo, eu não sou
melhor do que a espiritualidade. Eu sou apenas um cara, como diz o Chico Xavier, eu sou apenas um carteiro, eu só entrego a carta. Eu sou apenas um carteiro. E a maioria dos sacerdotes deveriam de colocar isso na cabeça. Parar de fazer marketing agressivo, se marketing agressivo, vendendo para os outros aquilo que realmente nem ele tem, e ele precisa conscientizar e entender. Você é apenas um carteiro. Você não fala acima do orixá. Você não fala acima do preto velho. Você não fala acima do caboclo. Você não fala acima dessa espiritualidade. Você é o carteiro. Ou seja, a espiritualidade te dá o caminho, te dá a mensagem. Você vai lá e entrega para a pessoa. Tá, Diego, se vocês, sacerdotes, são apenas o carteiro, por que vocês cobram para fazer o que vocês fazem? Simples. Carteiro para ir na tua casa, para entregar a correspondência, a empresa precisa pagar ele, né? Só que nós, sacerdotes, a espiritualidade paga a gente de outra forma. Então, para fazer o ebó que eu preciso fazer, eu preciso cobrar. Na Umbanda, você precisa falar com o preto velho, falar com o caboclo, precisa receber aquela caridade. Você precisa ir no terreiro. Apesar de que hoje em dia tem muito marmoteiro aí que está dando consulta de graça, né? Na internet. Virada na entidade. Se é que é entidade, mas é que tá. Umbanda moda antiga. Você precisa ir no terreiro para falar com o preto velho. Você precisa ir no terreiro para falar com o caboclo. Você precisa ir no terreiro para falar com a entidade. Você precisa ir lá. Você quer caridade? Vá atrás. O preto velho não vai se manifestar na tua casa para te dar a informação. Ele até pode, às vezes ele até pode. Porque quem sou eu para barrar a espiritualidade? Quem sou eu para barrar a espiritualidade? Mas, na maioria das vezes, você é que precisa ir no terreiro. Você é quem vai precisar se deslocar até lá. E aí? Então, vocês entenderam que a espiritualidade ela vai trazer as ferramentas para que você mude de vida? Ela vai trazer as ferramentas para que você mude de vida. Não é ela que vai mudar a sua vida. Ela vai trazer as ferramentas para que você mude de vida. Então a forma correta de você, quando você sair da tua casa e for para um terreiro, é entender justamente isso. Você, quando for para um terreiro, quando for para algum lugar, você vai receber as ferramentas necessárias para que você mude de vida. Mas não significa que, se você não fizer a tua parte, que vai mudar. Diego, mas eu já recebi tanta orientação de tanto sacerdote, já fiz tanta coisa na minha vida. Pois é. Às vezes você não precisava de tudo isso. Às vezes uma coisinha simples podia ter mudado a tua vida. Mas hoje em dia nós estamos vivendo uma situação de espiritualidade que hoje o simples, às vezes, não funciona. Por que às vezes o simples não funciona? Porque hoje as pessoas estão tão preocupadas em arrancar dinheiro dos outros, e aí eu vou falar logo, existe um limite para isso. Qual que é o limite? Cobrar o preço justo. Mas hoje em dia as pessoas querem cobrar caro. E o que é cobrar caro? Ou cobrar 5 mil para fazer um ebó na pessoa. Quando na realidade a pessoa não precisa nem disso. Quantos ebós eu fiz aqui na minha casa que às vezes eu cobrava 400, 500, 600. Vai depender do caso da pessoa. 150.
R$ 150, Diego, um ebó? Vai depender de caso para caso. Não significa que você precisa pagar R$ 5.000 no ebó. Às vezes, a sua situação está tão simples que vai, R$ 150, R$ 200 resolve. Às vezes, só um banho de descarrego resolve. E um banho de descarrego, dependendo do banho de descarrego, você vai gastar o quê? R$ 30. Então tudo vai depender de caso a caso. A espiritualidade, ela pode mudar a tua vida. Não que ela vai, mas ela pode mudar a tua vida, desde que você utilize as ferramentas necessárias, as ferramentas corretas para você fazer o que precisa ser feito. É aquela situação. Você vai montar uma casa, você vai construir uma casa. Você é pedreiro. Como que você vai construir uma casa sem uma colher? Como que você vai construir uma casa sem as ferramentas do seu ofício? Então você precisa estar munido, qualificado de ferramentas para você resolver isso. É como o pedreiro, como que você vai construir uma casa sem as suas ferramentas? Então aquilo que é ferramenta, o que precisa ser entregue para você, a espiritualidade vai te entregar. E você vai fazer aquilo acontecer. É simples. A ferramenta vai ser te dada pela espiritualidade. A espiritualidade vai te dar as ferramentas. Recebeu aquelas ferramentas? Recebeu a instrução da espiritualidade? Recebeu aquilo que a espiritualidade tem para te dar? Acabou-se. Vai para cima, vai tranquilo, que vai dar tudo certo. Então a espiritualidade não vai mudar a tua vida. Ela vai te dar as ferramentas para que você mude de vida. É diferente. A espiritualidade, ela vai te trazer as ferramentas para você mudar de vida. Não que ela vá mudar a tua vida. Ela vai ser a chave. Ela vai ser a virada de chave que muitas das vezes você está precisando. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você também está procurando essa ferramenta, se você também está procurando essa chave, se você está procurando essa saída, entre em contato com a gente. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo. Para marcar uma consulta, sessão de Umbanda que vai estar aqui no dia 30 de janeiro, né? Esse mês a gente está de recesso. Então dia 30 de janeiro a gente está de volta. Venha, traga a sua colaboração, traga um maço de vela e um vidro de bebida, né? Venha receber um passe, orientação do preto velho, orientação do caboclo. Venha receber aquilo que é seu, as ferramentas que você precisa para você mudar a tua vida, né? Então é isso. E Diego, você faz consulta oracular? Faço consulta oracular via chamada de vídeo ao vivo, né? Então, independente de você, independente do lugar que você está, do estado que você está, do local onde você está, não importa. A gente atende via chamada de vídeo. Jogo ao vivo, de qualquer lugar, você no conforto da tua casa, podendo fazer, podendo receber toda a orientação da espiritualidade. No conforto da tua casa. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos. Sucesso. Qualquer coisa, só chamar. As informações vão estar aqui abaixo. Fui.